Bem-vindos, mergulhadores curiosos, a uma jornada fascinante em busca das possíveis falhas ocultas do lendário submarino Titanic Oceangate, que podem ter desencadeado uma tragédia épica. Preparem-se para mergulhar nas profundezas da história e desvendar os segredos por trás de um dos maiores desastres marítimos da humanidade. Já segue o canal e deixa seu like. A empresa OceanGate, proprietária do submarino, afirmou em seu site que era uma combinação de engenharia personalizada e peças pré-fabricadas. Eles afirmaram que isso tornava o submarino fácil de consertar, mas a decisão de usar essas peças agora está sendo questionada. David Pogg, um repórter que fez uma viagem no submarino no ano passado, relatou que foram utilizadas luzes e alças compradas na Camping World, e andaimes enferrujados foram usados como lastro. O submarino era controlado por um console de jogos PlayStation, joystick, utilizando peças adquiridas de uma loja de equipamentos para acampamento global, e havia dúvidas sobre sua classificação de segurança. Parecia apenas um instrumento de medição oceânica de baixa qualidade. Não deveria estar realizando o que estava fazendo, na verdade, estava focado em uma única coisa, e essa era a câmara de pressão e garantindo que esse componente, que é claramente o mais crítico do submarino, estivesse seguro. Mas 5 turistas do Titanic pagaram centenas de milhares de dólares para descer 3.000 metros no submarino Titã. Agora, os destroços do submarino foram encontrados e estão surgindo perguntas sobre por que especialistas que levantam preocupações de segurança sobre o navio OceanGate aparentemente ignoraram, resultando na demissão de um dos engenheiros após expressar suas preocupações. Um homem se recusou a entrar no submarino depois de ver como foi construído, e um homem que participou da montagem descreveu sua viagem para um jornal como suicídio. Essas são todas as possíveis preocupações que poderiam ter levado ao desastre. Então, é nesse momento que você começa a perceber essas coisas e seu humor cai, e você fica um pouco preocupado com isso. O grau de acabamento e refinamento que estamos discutindo é sobre um passageiro anterior que descreveu como, para liberar todos os passageiros de lastro, teve que se deslocar para um lado do navio. Pogg descreveu a embarcação como improvisada, adaptada e afirmou que muitas das peças eram menos avançadas do que ele esperava, como o controlador de imitação do PlayStation usado para a direção. Quando o Sr. Pogg questionou o proprietário Stockton sobre isso, o CEO da OceanGate respondeu dizendo que o compartimento pressurizado onde os passageiros se sentam era de ponta, feito de fibra de carbono e titânio. Ele afirmou que a NASA, a Boeing e a Universidade de Washington contribuíram para o projeto. O Sr. Hash disse que todos os outros componentes poderiam falhar e o submarino ainda estaria seguro, mas ele admitiu em um podcast científico desconhecido que seu maior medo era ficar preso e não ser capaz de chegar à superfície. Preocupações foram levantadas sobre as comunicações pelo menos uma vez antes, depois que o Titã desapareceu enquanto o Sr. Pogg estava em sua viagem. O submarino parou de responder ao seu navio de apoio, se perdeu e não foi possível encontrar o naufrágio do Titanic e então desapareceu por 5 horas depois. O Sr. Post disse que houve discussões sobre a adição de um farol de emergência para o submarino, mas parece que isso não ocorreu. O submarino é constantemente assombrado por problemas mecânicos, conforme ele mencionou em entrevistas na TV após a tragédia. O Titã operava em águas internacionais, o que significa que estava fora do escopo de agências governamentais. Pogg teve que assinar um termo de responsabilidade antes de embarcar, que afirmava que a embarcação era experimental e não havia sido aprovada por nenhum órgão regulador. A OceanGate afirmou que o submarino não poderia ser classificado porque usava tecnologia tão nova que não se encaixava nos paradigmas existentes da indústria. Obter certificação para o submarino, segundo a empresa, seria um processo plurianual que era lento e desnecessário devido à falta de padrões pré-existentes. A OceanGate afirmou que o processo de aprovação era um obstáculo para a inovação rápida. Por si só, a empresa argumentou que a classificação não é suficiente para garantir a segurança. O CEO Stockton Hash expressou dúvidas em relação aos padrões de segurança. Ele afirmou ao Smithsonian que as leis que regulam as embarcações submarinas priorizam desnecessariamente a segurança dos passageiros em detrimento da inovação. Hash criticou a indústria submarina, descrevendo-a como excessivamente segura. Ele argumentou que, embora não tenha havido nenhum acidente em 35 anos, a indústria não cresceu nem inovou devido a todas as regulamentações. Em uma entrevista à CBS News, ele acrescentou: "Se você quer estar seguro, não saia da cama." Embora o Sr. Hash possa ter rejeitado os perigos envolvidos em suas atividades, outros expressaram preocupações por anos antes do desaparecimento do Titã. David Lockridge, contratado por Hash para trabalhar no submarino, esteve envolvido em um processo com a OceanGate em 2018, após ser demitido da empresa. A OceanGate acusou o ex-engenheiro naval da Marinha Real de tentar ser demitido depois que ele escreveu um relatório criticando suas normas de segurança, de acordo com documentos judiciais. Lockridge levantou preocupações sobre a integridade do casco dos submarinos e a janela de visualização, que tinha certificação apenas para 1.200 metros, e não para os 3.000 metros de profundidade planejados, além da presença de materiais inflamáveis no quadro. O Titã não foi o primeiro submarino fabricado nesse estilo, mas foi o primeiro projetado para atender turistas e explorar o Titanic, além de planejar incursões em fontes termais e campos de batalha submarinos. O CEO Stockton Hash expressou dúvidas em relação aos padrões de segurança. Ele afirmou ao Smithsonian que as leis que regulam as embarcações submarinas priorizam desnecessariamente a segurança dos passageiros em detrimento da inovação. Hash criticou a indústria submarina, descrevendo-a como excessivamente segura.
Ele argumentou que, embora não tenha havido nenhum acidente em 35 anos, a indústria não cresceu nem inovou devido a todas as regulamentações. Em uma entrevista à CBS News, ele acrescentou: se você quer estar seguro, não saia da cama. Embora o Sr. Rush possa ter rejeitado os perigos envolvidos em suas atividades, outros expressaram preocupações por anos antes do desaparecimento do Titã. David Lockridge, contratado por Rush para trabalhar no submarino, esteve envolvido em um processo com a Ocean Gate em 2018, após ser demitido da empresa. A Ocean Gate acusou o ex-engenheiro naval da Marinha Real de tentar ser demitido depois que ele escreveu um relatório criticando suas normas de segurança, de acordo com documentos judiciais. Lockridge levantou preocupações sobre a integridade do casco dos submarinos e a janela de visualização, que tinha certificação apenas para 1.200 metros, e não para os 3.000 metros de profundidade planejados, além da presença de materiais inflamáveis no quadro. O Titã não foi o primeiro submarino fabricado nesse estilo, mas foi o primeiro projetado para atender turistas e explorar o Titanic, além de planejar incursões em fontes termais e campos de batalha submarinos. Ele solicitou à Ocean Gate que adquirisse a embarcação. Foram informados e alertados de que os passageiros seriam expostos a um perigo extremo caso contrário, e ele não estava sozinho. Em uma correspondência enviada ao Sr. Rush por líderes da indústria subaquática na mesma época, foi avisado que sua abordagem experimental estava colocando em risco acidentes que poderiam ser catastróficos. Existem apenas 10 veículos no mundo inteiro capazes de atingir profundidades de 4.000 metros ou mais, e todos eles possuem certificação, exceto o Titã. Chris Brown foi um dos primeiros clientes da Ocean Gate e comprou um bilhete por 80.000 libras após tomar algumas cervejas com um amigo que sabia disso, mas quando Brown começou a fazer perguntas, ele rapidamente decidiu que a viagem não valia as partes arriscadas do submarino que eu tinha visto nos testes nas Bahamas. Parecia um pouco desleixado, estava usando tubulações industriais como lastro e eles estão usando um controle de Xbox para direção, as luzes de LED, algo que você consegue obter de uma. Sr. Brown conseguiu finalmente realizar a inspeção. Ele partiu com a percepção de que os projetistas haviam estado economizando atalhos. O que realmente ficou claro para mim foi que eles se recusaram categoricamente a obter qualquer certificação de problemas. Arthur Lobel, um homem alemão que fez uma viagem no Titã, descreveu a construção como uma missão suicida e disse que teve sorte de sobreviver. Inicialmente, Lobel mencionou que o submersível não funcionou, então o mergulho teve que ser abortado quando uma peça caiu e teve que ser recolocada com braçadeiras. E, finalmente, enfrentou problemas elétricos que me deixaram nervoso, porque tivemos que retornar e ir de volta devido a alguns problemas, como ocorridos em outros mergulhos com a bateria. Os sistemas até mesmo reagem lentamente. Talvez o explorador do Titanic mais experiente do mundo expressou dúvidas em uma entrevista para a mídia em seu país de origem, a França. Ele admitiu que não confiava no projeto de submersíveis de materiais compostos.